Muito bom dia para você. Hoje é dia 5 de agosto de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49. Então farás soar a trombeta do 10º dia do 7º mês. No dia da expiação fareis soar trombetas por todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente. Nem colhereis as uvas da vinha não podada, pois é um ano do jubileu sagrado para vós, mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Neste ano de jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão de acordo com o número de anos decorridos após o jubileu. O teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita ele fixará o preço de venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o preço pago, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, e aqui da mesma forma que a gente vê, a partir do momento que o Senhor faz a criação, em 6 dias, no 7º ele descansa, aqui também é colocado sobre o ponto de vista da terra, em que durante determinado tempo se faria o cultivo da terra, o preparo da terra, o plantio da semente e a colheita, e que aí haveria um tempo de descanso. E aqui nos remete exatamente a esse ano de descanso não se cultivaria, mas aquilo que a terra desse seria para todos, desde o patrão, desde a empregada, e aquilo que se negociasse não deveria ser por exploração do irmão. Deveria ser um preço acordado, e aqui quando ele coloca essa quantidade de anos após o jubileu, esse ano marcado por ser um ano sagrado, ele coloca então, na verdade, que seja um preço justo, uma contagem que seja real, não no superlucro, não na supervalorização ou na exploração daqueles que não detêm aquele produto que se queria comprar. E aí nos remete também aos nossos dias atuais, onde muitas vezes a gente quer tudo que a natureza nos oferece, mas a gente não é capaz de repor aquilo que nós recebemos. A gente quer extrair, mas não quer cuidar. A gente reclama tantas vezes, nossa, tá um calor muito grande. Mas quando se fala na superexploração, quando se fala no desmatamento, que vem de uma forma desregrada, que vem de uma forma que a gente não respeita os limites da natureza, um rio que tem o seu curso, e ao invés da gente fazer formas para transpor, a gente quer mudar o recurso, a gente quer ser dono de tudo, a gente quer controlar todas as coisas. E o Senhor vem e diz que não é exatamente assim. E desde o momento em que o povo saiu de sua terra, esse estrangeiro, ele deseja voltar para a sua terra. Um estrangeiro que está em uma terra distante, em um país que não é o seu, e nesse ano então do jubileu, ano sagrado, é permitido então que ele volte para a sua terra. E ao final da palavra, o Senhor nos diz de uma forma muito clara uma ordem: não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus, o Deus vivo. Meu irmão, é Deus nos dizendo: eu criei a todos, e não é para vocês se odiarem, não é para vocês serem inimigos. Todos são meus filhos, e então são entre vocês irmãos. E é assim que deve proceder. Não é porque um detém determinada coisa que aí eu vou explorar do outro, que eu vou cobrar do outro ou vou lhe pagar de uma forma injusta, de uma forma em que eu superlucro e não valorizo o trabalho que o meu irmão ofereceu. E ele é o Senhor, que deve ser temido. E temido é muito diferente de ter medo. É buscar do Espírito Santo essa sabedoria que nos faz diariamente viver como irmãos. Porque muitas vezes na nossa humanidade é difícil, é complicado, tanto pelas fragilidades do outro, quanto pelas nossas próprias fragilidades. Mas é preciso que diariamente a gente olhe para o outro e saiba: em primeiro lugar está o meu Senhor, o Altíssimo,
que criou todas as coisas do mundo, todas as criaturas. Depois está eu e o meu irmão, que fomos criados exatamente à imagem e semelhança do Senhor para vivermos em comunidade, em comum unidade com o Senhor, como família de Deus, que é isso que eu e você somos. E aí, nesse mundo em que tantas vezes a gente é colocado só para poder competir, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ter mais, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ter aquilo, que eu não tenho respeito pela natureza, que eu não tenho respeito pelo outro, mas o Senhor então diz para aquele povo, não é assim. E aí ele determina uma quantidade de anos para que dê o descanso para a terra, para que dê o repouso para a terra e para saber que essa gratuidade nos vem de Deus. E que nenhum de nós somos necessariamente donos de nada, mas que tudo que o Senhor nos deu, Ele nos deu para que fosse colocado em comum para todos e não para a exploração. Não deixe de participar da Santa Missa, estando em estado de graça. Não deixe de se aproximar do banquete do Senhor. Não deixe de comungar, de ser um com o Senhor. Se você não puder por algum motivo, que você busque o mais rápido possível, né? Tentar a possibilidade, se for por uma questão de um pecado mortal, se você puder, né, buscar o sacramento da confissão, que deve buscar o sacramento da confissão, também chamado reconciliação. Mas se você não puder, faça a sua comunhão espiritual. Deus sabe da sua história, Deus sabe das suas verdades, e ninguém como Ele conhece o amor que existe em seu coração. Talvez existem muitas situações que a gente ainda não é capaz de superar para poder comungar Jesus Eucarístico em espécie, mas com certeza, quem conhece a verdade e o tamanho do nosso amor por Ele é o Senhor. E a medida de Deus não é como a medida dos homens. Então, meu irmão, converse com o Senhor, procure encontrar paz, mas de forma alguma permita que o mundo te tire da presença dEle. Porque no final das contas, é entre você e Deus, não entre você e pessoas. E o Senhor, Ele nos basta todos os dias de nossa vida. Deus abençoe.